Arro pessoal, muito bom dia entrando aqui para mais uma live. Vai ser uma live rapidinha, porque está um fim de semana bem corrido por aqui. Eu falei sobre isso no podcast Astral do Dia. Se você não conhece ainda, vai lá no Telegram. Você pode pedir para mim o link do Telegram, você entra no canal do Telegram, ou também vai lá para o Spotify e para o YouTube, onde você pode ouvir o Astral do Dia. Eu comentei que eu queria ter feito essa live ontem, né? Porque Vênus entrou em Gêmeos ontem, mas ontem não deu tempo. E hoje eu vou ter esse intervalinho aqui, porque eu vou atender à tarde, depois eu vou para São Paulo. Então eu vou fazer essa live aqui de Gêmeos, de Vênus em Gêmeos, para garantir. Então vamos lá. Vênus entrou em Gêmeos ontem, dia 4, e vai ficar praticamente o mês de julho inteiro no signo de Gêmeos, porque ela só sai de Gêmeos no dia 31/7. Então, esse mês de julho inteirinho, ele é marcado por uma Vênus geminiana, né? E aí a gente tem esse muda no céu, muda aqui. Todo mundo que me acompanha, né, já está sabendo, a gente sempre fala sobre essas energias planetárias, mas se você quiser entrar no curso de astrologia, você vai mergulhar muito mais profundamente, né, nesse conhecimento. Mas Vênus representa principalmente o que na nossa vida? Principalmente o amor e o dinheiro. Então, se o planeta que representa o amor, o dinheiro, a beleza, os relacionamentos, se ele muda de energia no céu, é importante a gente saber como que a gente pode trabalhar melhor essa energia. Então Vênus saiu de Touro ontem, que é o seu domicílio, que é onde Vênus fica muito bem, está ali, né, trabalhando toda a parte da sensualidade principalmente. Na saída de Touro, a Vênus fez aí uma conjunção com Urano, convidando muito a libertações. Eu coloquei inclusive lá no Astral do Dia, falei bastante, para todo mundo aí aproveitar essa janela, esse portal, para libertar coisas do passado. Se você tem mágoa de relacionamento, se você tem alguma dor, alguma questão ali nesse sentido, aproveitar, né, essa saída de Vênus de Touro, que faz uma conjunção, fez, né, uma conjunção com Urano, para poder trazer essa libertação. Se você não ouviu sobre isso, está perdendo, ouve lá o Astral do Dia, porque todo dia tem coisa acontecendo, todo dia eu estou trazendo reflexões novas. Então Vênus agora acabou de fazer conjunção com Urano, na verdade até continua essa conjunção, porque olha que interessante, Urano, no dia 7, na segunda-feira, também muda de signo, também entra em Gêmeos. Então a gente vai ter aí o Urano meio que acompanhando a Vênus um pouquinho por esse período. Então, por mais que você não peguei aquele dia, aquele portal da Vênus em Touro em conjunção com Urano no grau 29, que tem todo um simbolismo de finalizações, né? Mas ainda você vai poder pegar, principalmente nesse início da Vênus em Gêmeos, uma conjunção com Urano para dar aquela sacudida. Então, no signo de Gêmeos, a Vênus vai representar muito essa questão do amor, trabalhando a comunicação. Então, é um ótimo período para ter conversas em relacionamento. Seja você que está buscando um relacionamento, ou se você está buscando um relacionamento, você pode se comunicar mais, você pode, né, se movimentar mais, aparecer mais por aí, porque Gêmeos fala muito de circulação, né? Então vale muito a pena você sair de casa, você ir para os lugares onde você pode encontrar alguém, né, que você quer se relacionar, usar muito a internet e as redes sociais, enfim, porque a comunicação vai fluir de forma muito benéfica para a questão do relacionamento. E claro, para quem já tem um relacionamento, para quem está num relacionamento, você pode ativar, você pode multiplicar o poder da comunicação no relacionamento. Lembrando que muitos relacionamentos eles acabam se prejudicando, né? Eles acabam ficando ruins justamente pela falta de comunicação, pelo ruído. Então é um momento, ó, esse mês de julho, que você pode arrumar toda a parte de comunicação do relacionamento. Olha que maravilha. Suzana, bom dia, seja bem-vinda. Então, seja você que está em busca de um relacionamento, você ative a comunicação, ative o chakra laríngeo, né, interaja com as pessoas, porque você está buscando alguém, você tem que, né, fazer esse movimento. Se você já tem um relacionamento, aproveita esse momento para quê? Para fortalecer o relacionamento através da comunicação. A Suzana falando, minha Vênus é em Gêmeos na casa 5. Olha, você tem uma Vênus que está num júbilo, né? Ela está numa casa que ela gosta bastante. E se você tem uma Vênus em Gêmeos, significa que, seja lá qual, tem que ver o grau, né, da sua Vênus, mas no mês de julho você vai passar por um retorno de Gêmeos. O que significa também que o seu aniversário está perto, né? Ou já foi recentemente, ou está chegando, porque a Vênus geralmente está muito perto do Sol. Então, se você está passando por um retorno de Vênus, o retorno do Sol é próximo ali, né? E é o momento, no seu caso, e para quem tem Vênus em Gêmeos, que estiver ouvindo depois, vocês podem aproveitar para renovar, para trazer uma recarga dessa energia venusiana. Muito boa. Ó, seu aniversário é dia 21,
Então, vai acontecer muito próximo ali da própria revolução de Vênus, né? Vale a pena ver como é que está esse mapa da revolução aí para ver. Aparentemente você vai pegar uma revolução com a Vênus no mesmo lugar do mapa de nascimento. Bom, além disso, né, além da comunicação, que é um tema, Vênus traz muita leveza. Então, obviamente, por que eu acho um momento muito interessante para acertar questões de relacionamento através da comunicação e da conversa? Porque Gêmeos tende a ser um signo mais racional, mais ligado ao elemento ar, né? Ele é um signo do ar mutável, então as conversas podem ter mais levezas. É um momento interessante, por quê? Porque Vênus estava em touro, pode trazer uma certa teimosia em algumas questões de relacionamento, e depois a Vênus vai entrar onde? A Vênus vai entrar no signo de Câncer, que vai ser extremamente emocional. Então esse intervalinho do mês de julho pode ser um momento para a gente conversar sobre situações de forma muito leve, né, de forma que possa chegar a um acordo. Então vale muito a pena. E você que está na busca aí do relacionamento, novamente é muita movimentação que a Vênus em Gêmeos traz. Né? Eu diria que é mais bacana você conseguir alguém agora, né? Conhecer alguém, começar a ter, e para depois, quando tiver Vênus em Câncer, você aproximar mais, você intimizar mais o relacionamento que você conheceu na Vênus em Gêmeos. Bom, Gêmeos também fala muito de inteligência, então vale muito a pena você utilizar a inteligência aí no seu relacionamento. E aí tem a parte do dinheiro, né? Então é interessante que Vênus ela fala de dois temas que as pessoas buscam muito trabalhar, porque são dois temas fundamentais, né? Dinheiro e relacionamento. Então, geralmente, quem faz atendimentos, quem é terapeuta, quem é astrólogo, tarólogo, enfim, geralmente as pessoas vão atrás, né, de consultas porque querem saber questões de relacionamento e questões de dinheiro. Claro que outras coisas também, mas esses dois temas, né, pode ter certeza que são muito procurados aí pelas pessoas. Então, o dinheiro, que é uma das representações de Vênus também, Júpiter também pode representar abundância, prosperidade, mas Vênus tem uma representação ligada aí a nossos valores, até a questão da gente ganhar dinheiro com alegria, né? Porque é muito importante, não é só, eu vou ganhar dinheiro pelo dinheiro, mas você tem que estar feliz ganhando dinheiro, é importante isso. E aí, essa energia do dinheiro agora passa a trabalhar numa energia geminiana. Então é interessante a gente também aproveitar esse momento, que significa que a comunicação fica muito importante. Então, você perceber como é que você está comunicando, né, o seu trabalho, aquilo que você faz, aquilo que você vende. Aliás, Gêmeos é um signo das vendas. Então, tudo que envolve trocas, né, é regido ali por Mercúrio. A grande questão que a gente vai ver é, nesse período de julho começa o Mercúrio retrógrado, né? Então, a Vênus em Gêmeos estará sobre a regência do Mercúrio e vai começar aí o Mercúrio retrógrado, que de uma certa forma faz o quê? Convida a gente a revisões importantes nessa temática de relacionamento. Então, comunicar os seus serviços, né? Eu sei que eu vou ter que aproveitar essa Vênus em Gêmeos, né, no mês de julho, para revisar muito, né, para poder. Ó, é louco, né? Mas até agora eu não coloquei um post destacado no Instagram para o meu curso de astrologia, né? E eu preciso fazer isso. Eu sei que a galera vai vindo como eu vou anunciando assim no podcast e tudo, mas no meu caso eu sei muito bem que eu tenho que aproveitar essa Vênus em Gêmeos para dar um jeito de melhorar a comunicação aí dos meus serviços, né? Então você pode ver na sua vida, né, o que você vai fazer em termos de melhorar a comunicação do seu trabalho. Quem tem um emprego, talvez no seu emprego, com as suas parcerias de trabalho, tudo isso pode ir melhorando através da comunicação. Contratos, né, podem ser aí trabalhados nesse momento. Também a leveza, né? Então procurar trabalhar essa coisa de ganhar dinheiro, mas com leveza. Né? Então não ficar naquela coisa sofrida, não ficar naquela coisa de muita preocupação. A Vênus em Gêmeos, ela convida a gente a ter essa leveza, a levar as coisas de uma forma mais tranquila. É um momento interessante. Principalmente, né, veja, a área que você tem Gêmeos no mapa vai estar recebendo essa energia. A gente já vai falar sobre isso. E aí eu queria trazer duas coisas muito legais aqui para essa Vênus em Gêmeos, esse mês de julho, para todo mundo refletir, porque, lembra, Gêmeos fala de inteligência, Gêmeos fala também muito da questão da duplicidade. Por quê? Porque o signo de Gêmeos são dois Gêmeos. Então tem um simbolismo ali intrínseco na astrologia. Você pode ver que muitas vezes você vai ler isso em livros, os astrólogos falam que quando estamos na área que a gente tem Gêmeos no mapa, é legal a gente ter alguma coisa dupla, né? A gente não ficar só em uma coisa. A gente tem um certo movimento, uma certa variedade. E aí, quando a gente fala na questão de dinheiro, uma Vênus entrando em Gêmeos, é uma coisa que na verdade é unânime. Quando a gente pensa em questão de gestão financeira, é muito recomendado que a pessoa não dependa de uma única fonte de dinheiro. Então, por exemplo, a pessoa tem um emprego dela, tem um salário dela,
beleza, maravilhoso, né? A renda principal dela vem do salário, vem do emprego, mas é sempre muito recomendado que ela tenha pelo menos mais uma fonte de renda, né? Pode ser um investimento que ela vai criando, mas geralmente o investimento vai ser criado muito aos poucos, assim, né? Para ela ter esse retorno, ou qualquer outra coisa que ela pode fazer. Então, é um momento muito interessante. Fica a dica. Você que quer aproveitar esse mês de julho para você conseguir uma nova fonte de renda, né? E hoje tem muitas opções. Eu mesmo trabalho com uma. Né? Eu tenho minha fonte de renda principal com terapias e cursos, mas tem uma outra. Então, é uma dica. Né? Vênus em Gêmeos convida a gente a abrir nossa mente, usar a inteligência e de repente perceber que ter duas ou mais fontes de renda é muito saudável, é muito melhor do que depender só de uma. Porque se a gente depende só de uma, primeiro, né, o montante pode diminuir e se acontecer alguma coisa com aquela fonte de renda, por exemplo, alguém que depende do emprego e é mandado embora, de repente, do nada pode zerar, né, a fonte de renda. Se você tiver duas, você consegue ter um equilíbrio melhor. Então eu diria que na parte financeira, essa é uma coisa muito legal para sabermos em Gêmeos. Perceber aí a possibilidade do mundo de hoje que permite que você tenha ali um empreendedorismo, você fazer alguma coisa. Tem gente que vai ser Uber, tem gente que vai vender coisas, tem gente que vai vender coisa na OLX, enfim, dá para a gente fazer muita coisa. Então, abra sua mente e procure multiplicar a sua forma de ganhar dinheiro, suas rendas. Claro, se você é uma pessoa que está, né, na coisa de ganhar dinheiro, tem gente que talvez não esteja nesse momento. Bom, se você, né, conhece o seu mapa, que eu recomendo muito que você conheça o seu mapa, veja se você tem planetas ou pontos importantes ali em Gêmeos. Por quê? Porque você vai receber a visita da Musa. Aliás, ontem, né, a gente estava assistindo aqui porque saiu a segunda temporada. Bom dia, Adriane! Saiu a segunda temporada do. Nossa, tentando lembrar o nome agora, a gente viu ontem, que é do Sandman, né, da série lá do Sandman. E eu nem lembrava que a gente tinha assistido a primeira temporada, mas muito tempo atrás a gente assistiu a primeira temporada e ontem começamos lá a ver, né, que tinha a segunda, e aí a Sullivan colocou aí um capítulo ali para relembrar. E aí é justamente um capítulo que mostra que o escritor ali, ele tinha feito uma magia, né, feito um ritual ali para capturar uma musa, né, para capturar uma musa. E olha que interessante, a Vênus, ela tem esse simbolismo da musa inspiradora, é daquele planeta que vem trazer inspiração, porque vem trazer beleza, vem trazer prazer. Né? Então, é doido que era um escritor que ele não tinha ali, né, mas não estava tendo ideia, não estava tendo criatividade para escrever os seus livros, e aí ele conseguiu ali essa musa capturada ali que dava a inspiração para ele. Claro que a gente sabe que isso tem um simbolismo, e hoje o que a gente pode entender? A área que você tem Gêmeos no mapa, seja um planeta, ó, o Thiago já comentou aqui, ó, tem Mercúrio em Gêmeos, olha que maravilha. Então você vai receber a Vênus em cima do seu pensamento, da comunicação, a sua voz pode ficar mais magnética, aproveita isso. E ainda tem Júpiter e Saturno ali, olha só, aí na casa 4 mexendo com as emoções íntimas, questões familiares, aproveita esse momento aí. A Tatiana não tem nada em Gêmeos no mapa, né? A Vênus é em Virgem. Você tem um planeta, você pode não ter planeta, mas você tem uma casa astrológica que é regida por Gêmeos. Então olha ali. A Lei comentando aqui, ó, Vênus em Gêmeos, então retorno de Vênus. Ó, para quem tem Vênus em Gêmeos, fica a dica. Se você souber o grau, o dia que isso vai acontecer, melhor ainda. Mas dentro da magia astrológica, o momento que um planeta do céu faz conjunção com o nosso planeta natal, aquele mesmo planeta, é o momento que a gente tem mais acesso a essa energia. Né? Então todo mundo aqui que é de Vênus em Gêmeos, eu sugeriria bastante. Pode valer para o mês inteiro, claro, né? A gente já falou que vai do dia 4 do 7 até 31 do 7. Então o mês inteiro está meio que nesse poder. Se você souber o grau, né, da sua Vênus, você pode ver ali o dia que isso vai acontecer. É aquele portal maravilhoso para você se conectar com a sua energia venusiana. A energia do relacionamento, da sua beleza, do seu prazer, do seu magnetismo, atração. Aproveita esse momento. Então a musa inspiradora estará visitando esse planeta que você tem em Gêmeos. No meu caso eu não tenho um planeta, mas eu tenho a cabeça do dragão, né, que é um ponto importante. Caput Draconis, o nodo norte. Então, o meu caminho de vida, a minha correção da alma vai receber a visita da Vênus. E eu tenho também Vesta, né, Vesta, que é um asteroide que tem muito a ver com a minha missão, inclusive tem conjunção exata com a cabeça do dragão. Então eu vou receber essa energia. E claro, se você conhecer no detalhe seu mapa, os planetas que você tiver nos outros signos de ar, Aquário e Libra, vão receber um trígono lindo aí. Né? A Vênus vai fazer um trígono, vai trazer uma energia bacana
para esses, e aí outros, né, signos vão receber por outras formas, outros aspectos. Eu vou falar aqui rapidamente dos principais aspectos que a Vênus vai fazer. Mas lembra, se você está chegando aqui, se inscreve no canal, né, se inscreve, ativa a notificação, tenha certeza de que você está no Telegram, que você está recebendo ali notificação do Spotify, porque quando essas datas chegarem, eu vou falar sobre isso. Né? Então, claro, você pode, se você gosta de anotar, você pode ter aí papel e caneta e anotar essas datas. Né? Mas, se você estiver me acompanhando todo dia, eu vou falar o dia que isso acontecer. A Tatiana, te mandei direct, vou dar uma olhadinha lá então. Ó, se você puder, eu agradeço muito, dá um upzinho, que aí a sua mensagem sobe, eu já vejo ela mais rapidamente. Que fica ali um monte de mensagem na minha caixa, se você mandar um up, ajuda bastante. Então, olha só, como que a gente vai ter, quais são as conversas que a Vênus em Gêmeos vai fazer nesse período? Já começa, hoje é dia 5, já começa amanhã, ou seja, está rolando nesse fim de semana. Amanhã, dia 6, a Vênus faz um sextil com Saturno e Netuno. É uma energia muito interessante porque a Vênus em sextil a Saturno pode trazer o quê? Estrutura, forma. Então, se a Vênus é uma musa inspiradora, o Saturno é aquele que é a Terra, que realiza. Então é uma conversa muito interessante. Para quem tem relacionamento e quer melhorar a questão, conversas maduras, pode ser muito legal. O sextil com Netuno aumenta a inspiração, até porque a Vênus e Netuno, né, Netuno é a oitava superior da Vênus, então aumenta a inspiração, a criatividade, a amorosidade. Então esse fim de semana está bem bacana. Né? Aproveita. Lembrando que temos a Lua em Escorpião, né, que aprofunda tudo, que intensifica tudo. Eu falei hoje no Astral do Dia. Se você não ouviu, corre lá. Está disponível no Spotify, está no YouTube também. Eu falei sobre esse trígono lindo de Sol e Lua que tem hoje, né? A Lua em Escorpião com o Sol em Câncer, podendo trazer abertura de equilíbrio e cura para o passado. Enquanto isso, Vênus está aplicando esses aspectos. E olha só, no dia 7, quando o Urano muda para Gêmeos, pessoal, dia 7 é um outro portalzão aí, hein? Porque dia 7, ó, 7 do 7, e ainda Urano entra em Gêmeos. Essa mudança, ela é fantástica, ela é uma coisa muito forte. Urano fica 7 anos em cada signo. Mariane, bom dia, seja bem-vinda. Urano fica 7 anos em cada signo. Então veja, é um setênio ali que a gente está mudando. Claro que Urano entra em Gêmeos, ainda volta para Touro por conta da retrogradação, mas ele já pisa o pezinho ali e fala, ó, nos próximos 7 anos a gente vai acelerar muita coisa. E Urano em Gêmeos, com certeza, vai dar muita assim, aceleração na tecnologia, na internet, essa questão toda da inteligência artificial. Se já está rápido, né, por conta do Plutão em Aquário, vai entrar Urano em Gêmeos, isso vai se multiplicar muito, até porque Urano em Gêmeos vai fazer um bom aspecto com Plutão em Aquário. Mas assim, ruptura, velocidade, né, mudanças muito rápidas, mudanças que assim, deixam a gente perdido no que está acontecendo e ainda com trígono a Plutão, transformadoras irreversíveis. Né? Então, assim, quem acha que a gente vai um dia parar agora de usar inteligência artificial, não vai. A mesma coisa que o celular chegou e ninguém mais fica sem celular. Né? Então, se você pensar alguns anos atrás, ninguém tinha celular. Né? Era uma coisa que não tinha sido inventada ainda, né? Um iPhone da vida que chegou e abriu o caminho para o smartphone. Então, todo mundo vivia a sua vida, né? Você assistia a televisão, ouvia a rádio, conversava com outra pessoa ali na frente. Hoje, o celular dominou de uma forma que quem aqui pensa em ficar sem celular? Se a pessoa sai de casa e o celular, ele esqueceu o celular, ela volta de onde for para pegar o celular. Até porque a nossa vida está quase toda nele, né? Então, assim, o perder o celular, o ter o celular roubado é uma coisa muito complicada. E a mesma coisa a inteligência artificial. Né? Vai chegar um momento que as pessoas vão estar usando tanto, conversando tanto com a rede social, com a inteligência artificial, ela vai até se aprimorando tanto que provavelmente isso não vai voltar. Agora a questão é o que a gente vai fazer com isso. Né? Diana, bom dia. O que a gente vai fazer com essa loucura toda, né? Com essa movimentação toda da tecnologia que vai vir? O que eu recomendo? Né? Vá utilizando, vá se adaptando, vá aprendendo, porque não adianta dizer, não vou usar. Né? Porque se você não usa, todo mundo está usando, e aí você vai ficar perdido no caminho. Então vale a pena você ir se habituando a isso. Mas Urano em Gêmeos fica aí uma outra conversa, né? Não vou falar muito disso agora. Apesar, até porque a conjunção de Vênus com Gêmeos, com Urano já foi. Né? Mas é então no dia 7, que Urano entra em Gêmeos, a Vênus faz um trígono com Plutão.
Pessoal, que lindo esse trígono de Vênus com Plutão. Por quê? Traz a profundidade, lembra essa comunicação que eu falei que pode melhorar os relacionamentos? Com Plutão traz uma profundidade, né? A gente tem aí uma conversa profunda, uma conversa transformadora, podendo até tocar temas tabus, temas de trauma, né? Eu falei hoje, inclusive, que a Lua fez conjunção com Lilith. Lilith geralmente traz traumas ali, né? Traz questões envolvendo sexualidade. Então, assim, o trígono de Vênus com Plutão é muito interessante. Por ser Plutão, pode trazer questões muito intensas, então depende do momento da pessoa, de que conteúdo que ela tem ali, mas se a gente souber direcionar, é uma coisa muito transformadora para nossos relacionamentos. E claro que para quem estiver trabalhando na questão financeira, pode ser um momento muito bom para trabalhar as crenças no dinheiro. Porque veja, né, a Vênus entra em Gêmeos traz uma flexibilidade, uma possibilidade de mudança, abertura mental, fala bem com Saturno, fala bem com Netuno, que mergulha no inconsciente. Aí fala com Plutão, que traz ali uma profundidade maior ainda, tendo aí acesso a traumas, dores muito profundas, mas a capacidade de renascimento. Então, assim, a Vênus ela vai fazer ótimos assim, contar que já falou por ano. Então, a Vênus, nesse curto período aqui de um mês, falou com todos os transpessoais. Bom dia, Carmecita, seja bem-vinda. A Suzana colocou por ordem, Vênus encontra Marte no grau 2, Lilith, isso é no seu mapa, né? Olha só. Então, ó, novamente, não tem, isso é bom. Na verdade, isso é uma característica que tem sempre o lado luz e o lado sombra, e eu espero que você consiga utilizar o melhor, né? Porque falando aí no bom ruim, a gente vai ter então esse início do período de Vênus em Gêmeos com aspectos harmônicos que a gente fala. Ó, tem aula de aspectos já no curso de astrologia. Nessa semana, a gente continua a falar sobre aspectos. No dia 22 de julho, a Vênus faz uma quadratura com a cabeça do dragão, né? É um aspecto desafiador, é um aspecto que pode trazer algum atrito, algum conflito, pode trazer algum karma, né? Até de vida passada, porque é cauda do dragão, né? Envolvendo relacionamento e as questões financeiras também. E é um bom momento para você sempre fazer aquela verificação, né? Aquele relacionamento que você está seguindo ali, que você está com você, ele é um relacionamento onde vocês estão indo para o mesmo caminho, ou de repente tem valores muito diferentes e vocês estão se distanciando, né? Porque a cabeça do dragão é o norte, é para onde a gente está indo. Então esse dia 20 aí, dia 22 na verdade, vai trazer boas reflexões com relação a isso, e no dia 23 a Vênus faz quadratura com Marte. A Suzana, estou atrasada da última aula, vou assistir hoje, maravilha. Então, ó, assiste aí, porque na semana que vem a gente continua. A última foi só a apresentação, né, dos aspectos, e na semana que vem a gente começa a entrar nos aspectos em si. Então, ó, esse período ali do dia 22, 23 e arredores pode ser um período sensível. E aí é legal você já ficar de olho, porque relacionamentos que estão ali na corda bamba, que a gente fala, né, que estão ali meio que não estão muito bem, a quadratura com Marte pode representar o quê? Conflito, briga, né? E até talvez ruptura, tipo separação. Principalmente porque, novamente, né, acontece a quadratura junto com cabeça e cauda do dragão e com Marte. O Marte, ele vai estar onde? Como ele está em Virgem, ele está em cima da cauda do dragão. Então o Marte mesmo está utilizando a espada, né, a tesoura, a lâmina, que corta as questões do passado, os aprisionamentos também, né, se a gente souber utilizar. Então, quadratura de Vênus e Marte, muita atenção. Se você tem questões de relacionamento que não está legal, que você tem que resolver, corre, resolve nesse início de mês, porque a partir do dia 20 ali começa a ficar mais sensível. E para quem estiver bem, né, queira ou não, a quadratura de Vênus e Marte é um aspecto de Vênus e Marte. Então, os dois apaixonados, os dois amantes do zodíaco estarão se falando, talvez numa certa tensão, mas que pode ser levada essa energia aí para a cama, né? Então pode esquentar bastante a relação, a libido, a questão da sexualidade pode se beneficiar da Vênus em quadratura com Marte. Mas claro, se as pessoas estão brigadas, provavelmente não vai ser isso que vai rolar. Vai ser a questão de briga mesmo. Agora, se as pessoas estão harmônicas, a Vênus em quadratura com Marte pode representar um aquecimento do relacionamento, da sexualidade. Luciana, Arro, seja bem-vinda. E por fim, o último aspecto que a gente vai ter desse período de Vênus em Gêmeos vai acontecer no dia 28, que vai ser um sexto com Quirón. Quirón está lá no grau 27 de Áries. Então significa que no grau 27 de Gêmeos, ou seja, já meio que finalizando a viagem, a
Vênus faz um sextil com Quirón, que pode representar o quê? A energia da cura. Então veja que ó, esse mês, para relacionamento, ele pode ser interessante porque ele pode representar até uma cura. Então relacionamentos que não estão muito legais, se você utilizar a energia de Vênus de comunicação, de leveza, de acordos, de trocas ali benéficas que acontecem, você pode finalizar o mês com uma cura maravilhosa nos relacionamentos. E aí a gente começa já o próximo mês com a Vênus no signo de Câncer, trazendo aquela harmonia, aquela intimidade, né? Talvez seja até o momento de ter essas conversas maduras, profundas, transformadoras na questão de Vênus, para resgatar a intimidade no relacionamento, para resgatar a amorosidade, né? Mas aí, quando a Vênus entrar em Câncer, a gente volta aqui para conversar sobre ela. Bom, últimos recadinhos para quem gosta de cristais. Você pode, se você tem conhecimento, se você tem intuição, você pode escolher o cristal que você quer utilizar. Eu vou indicar dois aqui, né, para essas questões que eu comentei. O primeiro é o quartzo azul, né? O quartzo azul é um cristal que, primeiro, ele estimula o nosso chakra laríngeo, né? Então ele ajuda na questão da fala, ele ajuda na questão da comunicação. Então, Vênus em Gêmeos vai convidar muito a comunicação no relacionamento. Laura, bom dia! Gostou do cenário, né? Tá bacana aqui. Tá escurinho, mas eu tô gostando do escuro, né? Porque eu não curto muita luz forte, então tá bacana aqui, ainda mais quando eu faço live à noite, que tem higiene do sono, eu tenho que diminuir um pouco a luz. Gratidão. Então, assim, abrir a fala, abrir a comunicação, utilizar um quartzo azul, é um cristal maravilhoso, é fácil de você encontrar, é barato, não tende a ser falsificado, né? Porque ele tem aí uma certa abundância. Então, se você tiver um quartzo azul, utilize. Eu estou olhando aqui se tem algum na mesa aqui, mas não tem para mostrar. Mas é o quartzo azul, né? Se tem o mesmo efeito da sodalita, não exatamente. As duas são pedras azuis, mas o quartzo azul ele é mais clarinho, né? Então ele está um pouco mais ligado aqui ao Vishuddha. A sodalita é um pouco mais escura, mais anil, está mais ligado aqui ao nosso ágina, né? A sodalita, obviamente, as duas trabalham elemento ar para mim, então tanto o quartzo azul quanto a sodalita, mas eu diria que a sodalita ela traz mais concentração, né? Pode trabalhar comunicação também. Então, assim, se você tem a sodalita, mas não tem o quartzo azul, utilize a sodalita, né? Mas o quartzo azul ele é da família do quartzo, né? Então ele é um pouquinho diferente, até na questão do sistema cristalino e tudo. Então, o quartzo azul, para quem tiver, além de tudo, né, o quartzo azul ele traz tolerância, né, nos relacionamentos. Então ele vai trazer essa flexibilidade. Quem tiver uma ágata azul, uma ágata blue lace, pode utilizar também. A ágata blue lace é essa daqui, ó. Essa aqui é a ágata blue lace. Uma pedra que traz flexibilidade e comunicação. Uma pedra ótima para Gêmeos, para Mercúrio. Ágata blue lace. Se você tiver ágata blue lace também pode utilizar. Novamente, para que você vai utilizar essa pedra? Vou ter uma conversa, vou ter uma abertura mental, vou utilizar ela, né? Olha lá, tem os dois, maravilha. Então, utiliza ela aí ao longo do dia, medita com ela. Você vai sentir ali, coloca no chakra laríngeo, deita ali, se você puder, colocar aqui a pedra um pouco. Ontem mesmo, a minha meditação, eu sei que não é o ideal, né? Não é o ideal, mas eu falei, bom, não consegui meditar de manhã. E aí eu falei, não vou passar o dia sem meditar. Então, antes de eu dormir, eu deitei na cama, né? Falei, vou meditar aqui já deitado. Sei que não é o ideal é meditar sentado. Mas falei, vou aproveitar o quê? Fazer uma litoterapia. Uma mini litoterapia, né? Uma micro litoterapia. Então eu peguei um cristal que eu estava utilizando e eu coloquei aqui no Ajna Chakra, né? Então eu deitei, fiquei com a pedra aqui. E aí coloquei a mão no coração e maravilhoso. Né? Fiz ali minha meditação. Então vocês podem aí, em algum momento, deita um pouco ali, coloca o cristal aqui no laríngeo, visualiza ele abrindo o chakra laríngeo, né? Ele soltando a voz. Porque muitas pessoas têm doenças na garganta, por quê? Porque não falam o que tem que falar. Quando fala, às vezes fala com muita violência, né? E aí gera ali uma briga, uma confusão. Então procura usar o quartzo azul para fazer o quê? Eu vou trazer uma comunicação amorosa, uma comunicação tolerante e vou abrir, né? Não vou deixar de falar, mas vou falar de uma forma amigável. Maravilhoso. E quem quiser utilizar óleo essencial, qual que pode acompanhar? Nesse caso, o óleo essencial de lavanda. De lavanda. Por quê? Lavanda traz tranquilidade. Lavanda na psicoaromaterapia abre a fala, ajuda você a comunicar, ajuda você a falar, né? Então você pode utilizar a lavanda tanto cheirando, você pode utilizar a lavanda, se você quiser especificamente, né, trabalhar no laríngeo, você pode diluir no óleo vegetal e massagear aqui, né? E visualizar também que você está passando a lavanda e ela está abrindo, está acalmando esse chakra. Então pode ser uma dupla muito interessante, principalmente para comunicação. Quartzo azul e lavanda.
A Laura falou, eu tive doença na tireoide, engoli muito sapo. Pois é, né? Pena que na época eu não conhecia medicina natural. Então é isso que é importante, a gente ter esse simbolismo, porque o corpo fala com a gente. Né? Eu, por exemplo, eu tive muitos eventos de raiva, né, nos últimos anos, assim, e meu fígado está aqui brigando. E quando que meu fígado começou a gritar loucamente? Agora que o Júpiter do céu está em oposição ao meu Júpiter. É uma coisa muito doida. Eu adoro astrologia por isso. A Luciana perguntou, lavanda e laranja juntos? Maravilhoso também. Né? A laranja vai trazer alegria. Né? A laranja ela poderia ser utilizada até na outra pedra que eu vou indicar. Eu já vou falar de uma outra pedrinha aqui. Bom dia, Lili. E aí o que acontece? O corpo ele vai mostrando e o relógio astrológico vai mostrando. Porque eu estou sentindo muito fígado agora e eu falei, por que será? Né? O que está acontecendo? Porque o Júpiter do céu está fazendo uma oposição exata ao meu Júpiter. E Júpiter rege o fígado. Né? Então é como se o Júpiter estivesse falando, agora você vai olhar para isso. Não tem jeito, porque quando traz dor, você é obrigado a olhar. Né? A você também, você tem o Júpiter em Capricórnio também, que nem o meu, né? Grau 5 ali. Porque quando eu olhei, ele estava exatamente no mesmo grau 5 e grau 5. Né? Ó, muito enjoo, dá uma olhada, porque o seu fígado pode estar gritando também. Né? Ele pode estar dando algum sinal ali, lembrando que Júpiter rege o fígado, então fica de olho. Eu já estou aqui, estou usando meus olhos, estou fazendo massagem, estou fazendo mais exercício do que, né, o normal. Sempre que eu posso, eu estou ali andando, correndo, pedalando e fazendo exercício, fazendo, né, o treino, porque o fígado falou, agora você tem que resolver. Vamos lá, e aí as duas últimas indicações, né? Aqui vai mais para aquela parte financeira da Vênus. Né? Então lembra que eu falei, a Vênus também representa o dinheiro, e entrando aí no signo de Gêmeos pode dar abertura para comunicação, para contratos, para a gente melhorar a nossa comunicação. Como eu comentei, eu preciso melhorar muito a comunicação no meu trabalho, divulgar mais as coisas, vender. Eu não gosto de vender. Né? Então, assim, isso é um problema, na verdade, porque você tem que vender. Então eu vou aproveitar esse mês de julho, o que eu preciso trabalhar aqui, por que eu não fico divulgando tantas coisas quanto deveria, né? Então, cada um vai trabalhar da sua forma ali, como você precisa. E aquilo que eu comentei, né? Como Vênus vai passar por Gêmeos, é a possibilidade de variedade. Encontrar novas fontes de renda, trabalhar novas fontes de renda. O que eu indicaria aqui que todo mundo pode utilizar? Citrino. O citrino, maravilhoso. Eu tenho um aqui grandão, adoro ele. Esse citrinão aqui, eu tenho uma ponta de citrino desse tamanho, muito linda. Né? O citrino, ele ajuda a gente a o quê? A trabalhar o plexo solar, a trabalhar a nossa alegria, a trabalhar ali, inclusive, para ter criatividade, para ter ideias daquilo que você vai ter como renda. E trazer coragem também, né? Porque às vezes para a gente iniciar numa nova fonte de renda, num novo trabalho, porque afinal tudo vai vir com o trabalho, você vai ter um outro trabalho. A gente precisa de energia, a gente precisa de coragem, e o citrino pode ajudar bastante. E aí, que óleo essencial que pode utilizar? Eu coloquei aqui o bergamota, porque bergamota e citrino combinam muito bem. A laranja, que a Luciana colocou aqui, também maravilhosa. A laranja inclusive, a laranja é chamado de óleo da abundância, né? O óleo da prosperidade, da abundância. Pode utilizar a laranja nesse sentido, né? Usar o citrino com a laranja ou com a bergamota, né? Então você pode utilizar também. Aí eu falar, não, eu quero trabalhar a questão financeira, quero ter ideias para ganhar dinheiro, quero melhorar. Medita com citrino, coloca ele aqui no plexo solar, anda com ele, né? Navega aí na internet com ele, pede para o citrino ajudar você a te conectar com outras fontes de renda, né? E aí você utiliza o óleo de bergamota também para isso. Aí você sente o aroma da bergamota, você deixa ali a bergamota no seu ambiente. Se for passar, a questão da bergamota é que você não pode tomar sol depois, senão ela vai manchar a pele. A Lara falou, usar a casca de bergamota pode? Pode. Né? O óleo essencial ele vem da casca, tá? Então o óleo essencial de cítricos, quando a gente fala do fruto, laranja, mandarina, bergamota, limão, vem da casca. A questão é que, acho que você está falando da casca da fruta em si, né? Você pode utilizar, inclusive é legal, sentir o cheiro, né, o aroma que vem, só que é uma quantidade pequena. Né? Então ali quando você, sei lá, pega a casca de uma fruta que você pegou, você vai ter uma pequena quantidade ali, tem um cheiro, tem um aroma com certeza. O óleo essencial ele é potencializado, porque para fazer um vidrinho daquele ali são, sei lá, quilos e quilos, né, da casca da fruta. Então ele fica mais potencializado. Eu vou até dar um exemplo do óleo essencial de semente de coentro. Né? A semente de coentro, não sei quem conhece aqui, quem cozinha, é uma sementinha ali, bem gostosinha, inclusive, né? E ela tem um cheiro bom até, você sente o cheiro dela. Só que no óleo essencial de semente de coentro é o coriander, né? Para quem conhece ele. Aquilo ali é um perfume.
Você nem diz assim que é um óleo essencial de uma semente que você põe na comida, é um perfume de tão forte que é, de tão concentrado. Então a questão dos óleos essenciais é que eles trazem a essência, eles trazem uma concentração muito grande. Mas claro que, né, se você tiver ali a fruta, você pode até colocar no álcool, né, fazer uma extração ali e utilizar também. Né? Usei ela com salve e gerânio para a menopausa, maravilha. Muito, muito bom. Pessoal, então é isso. Né? Como eu falei, essa é uma live um pouquinho mais rápida, mas para garantir realmente aqui a nossa conversa de Vênus e Gêmeos, hoje provavelmente eu não vou conseguir mandar essa live para o coisa, porque eu vou preparar o almoço, depois preparar o atendimento da tarde e depois vamos para São Paulo. Então só amanhã que eu vou conseguir fazer o upload, mas gratidão quem estava aqui ao vivo, ajudou a construir essa live de certa forma. Beleza, pessoal? Beijão. Muita gratidão. Namastê, Harion. Uma ótima Vênus em Gêmeos. Tchau, tchau.